Encontre a alegria no meio da tristeza. O milagre de Filipenses 4:4 que transforma. Davi estava cercado pela penumbra de sua tristeza, como se vivesse dentro de um deserto emocional, onde a dor do luto pairava como nuvens pesadas. Era um jovem que, antes tão cheio de vida, agora se via isolado, perdido em um vale onde risos e celebrações ecoavam à distância, como uma sinfonia cruel que o lembrava do que havia perdido. As promessas de alegria pareciam apenas palavras vazias, girando em sua mente enquanto ele se debatia contra um desânimo que parecia não ter fim. Seu coração claudicava de dor e dúvida, e ele se perguntava: como reencontrar a alegria em um mundo que parecia ter apagado todas as cores? Em sua solidão, Davi voltou-se para as Escrituras, buscando consolo nas palavras que antes traziam paz à sua alma. A carta de Paulo aos Filipenses ressoava em seus ouvidos: regozijai-vos sempre no Senhor. Novamente digo, regozijai-vos. Essa exortação penetrava em seu espírito como uma flecha. Como ele poderia se alegrar quando a tristeza o envolvia como uma veste pesada? As páginas da Bíblia estavam manchadas por suas lágrimas. Cada versículo um clamor por respostas que ele desesperadamente buscava. A promessa de um Deus que estava próximo na dor lhe dava um fio de esperança. Mas a luta interna parecia sem fim. Mas a vida tem um jeito estranho de nos surpreender no meio da tribulação. Em uma manhã clara, enquanto caminhava por um vale repleto de flores que brotavam entre pedras, Davi sentiu uma leve brisa tocar seu rosto, trazendo consigo um cheiro doce que o fez parar. Foi então que, à beira de um rio, avistou um grupo de jovens em celebração. Suas risadas dançavam com a água, seus rostos iluminados por um brilho que ele não via em si mesmo. A vista era um choque, uma epifania. Eles estavam alegres, vivos, desafiando as adversidades. Davi se sentiu como um forasteiro em sua própria vida, um eco distante de uma felicidade que parecia apenas uma miragem. A mistura de emoções em seu peito erguia-se como uma tempestade. Ele parou, quase hipnotizado, perguntando-se o que a alegria realmente significava. Seria possível que a verdadeira alegria existisse mesmo entre as pedras e as flores? Ele sentiu seu coração agitado, uma tensão de que Deus estava prestes a agir. Não era apenas uma lembrança, era um convite à transformação. Davi, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, clamou em seu coração por uma resposta, por um sinal, por uma mudança. O que Deus desejava revelar naquele novo capítulo de sua vida? Seu clamor era urgência pura. Ele sentia a presença do Criador ao seu redor. Cada respiração parecia ressoar como um grito de necessidade. Davi estava à beira de algo grande, e a sensação de que o milagre estava por vir pulsava dentro dele como o som de um tambor. Ele estava diante de uma escolha: entrar na alegria que parecia distante ou permanecer refém da sua dor. Com isso, o futuro se tornava um mistério. Esperança e dúvida dançavam na mesma sala de seu coração. Ei, só um lembrete rápido. Confere se o botão de inscrição aqui embaixo está ativado. Assim você garante que vai receber os próximos vídeos do canal. Se essa mensagem falou com você, deixa um like. Isso ajuda demais a levar essa palavra a mais corações. E me conta nos comentários o que mais tocou você nesse começo de história. Esses momentos têm te ajudado? Quero muito saber como Deus tem falado com você aqui. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa mensagem hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Hoje Deus me encontrou nesse versículo e mexeu comigo de uma maneira que eu não esperava. Era como se Ele estivesse falando diretamente ao meu coração, me dizendo: ei, para, pode ser que você esteja correndo, mas é hora de parar e me ouvir. Quantas vezes nós estamos tão imersos nos nossos problemas, na correria do dia a dia, que ouvia o eco da minha própria ansiedade. E ali, no meio da confusão, alguém me lembrou desse versículo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O coração pulsou. O que isso significava para mim?
Eu queria entender, mas a dúvida continuava a me assombrar. Como pode haver paz quando tudo ao redor parece desabando? Meus pensamentos dançavam entre a fé e o medo. Agarrava a promessa, mas a realidade ecoava gritos de incerteza. E então, um desejo brotou dentro de mim, de verdade. Eu queria saber o que isso significava. O que Deus queria me mostrar através desse chamado ao silêncio. As respostas ainda estavam longe, e a expectativa crescia. Um convite à reflexão. Às vezes um versículo carrega em si um peso que transforma e abala estruturas. Senti que ao aquietar meu coração, a resposta pode estar mais próxima do que imagino. E agora, o que vem depois? Davi olhou para o céu, buscando uma resposta que parecia distante. O silêncio de Deus pesava como uma nuvem escura, e o versículo "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus" ainda ecoava em sua mente. Mas como aquietar o coração quando a tempestade dentro da alma parece gritar mais alto? Os dilemas o atormentavam. Ele se sentia como um barco à deriva, perdido em um mar agitado de dúvidas e medos. Aquela manhã tinha começado com uma leve esperança, mas agora as vozes de sua mente começaram a murmurar. E se você não for ouvido? E se tudo isso for em vão? A luta interna tornava-se mais intensa. Ele sentiu o peso de um pecado oculto que se arrastava como um fardo, uma traição que se desenrolava dentro da comunidade que amava, como um abismo de desconfiança. A dor e o medo do que poderia acontecer o consumiam, e a promessa de alegria parecia uma sombra irreal. Em um momento de desespero, Davi se agarrou à palavra e clamou: Deus, onde estás? Por que o silêncio? Enquanto ele se entregava à oração, lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto, lavando sua alma aflita. Foi então que algo mudou. Um jovem da congregação, possuído por uma certeza, ergueu sua voz em profecia. Eis que o Senhor está fazendo novas todas as coisas entre nós. O impacto da declaração cortou o ar como uma faca afiada. Olhares se cruzaram, murmúrios fervilhavam entre os irmãos. Estariam eles prontos para ouvir? O que isso significava para a traição, para a dor guardada? O ar estava carregado de expectativa e confusão. O que era aquela nova esperança que se apresentava tão forte e ao mesmo tempo tão assustadora? Davi sentiu uma reviravolta em seu coração. Era como se Deus estivesse finalmente rompendo o silêncio, mas a verdadeira batalha estava começando. Ele se perguntou: o que exatamente Deus está nos revelando agora? Um clamor brotou em seu interior, um pedido urgente, que seja feita a vontade dele. A sala estava densa, cheia de dúvidas e promessas, e a resposta parecia à beira de ser revelada. Mas a verdade é que a transformação começava ali. Ele só não sabia como. A luta continuava, mas uma nova certeza se instalava. Algo divino havia começado, e Davi precisava descobrir até onde isso levaria. Davi estava em um turbilhão de emoções. Seu coração pulsava com perguntas sem respostas. Ele olhou ao redor, buscando conforto, enquanto a profecia ressoava em sua mente. Eis que o Senhor está fazendo novas todas as coisas entre nós. Aquelas palavras vibravam, carregadas de uma esperança que parecia quase inacessível. Mas e se essa transformação pedisse algo dele? O silêncio se tornou um peso incomensurável. O eco da dor e da traição nas relações que antes eram vibrantes se transformava em gritos ensurdecedores dentro dele. Como posso aquietar meu coração, Senhor, quando o passado ainda me persegue? A luta contra a dúvida era real, e a promessa de um Deus que restaurava soava como uma canção distante. Então, em meio ao caos interno, uma luz se acendeu. Ele lembrou da beleza do versículo: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O convite para parar e ouvir passou a ter um caráter mais profundo. Era um chamado não só à reflexão, mas à rendição. Davi percebeu que precisaria deixar ir seu controle, abrir mão de antigas feridas
e confiar na capacidade de Deus de fazer novas todas as coisas, até mesmo seu próprio coração. Tudo isso fervilhava em seu interior, quando uma jovem no grupo se levantou, olhos cheios de lágrimas. Estou cansada de esconder meu sofrimento. Preciso de ajuda. O que Deus quer fazer com essa dor que carrego? O desabafo comoveria a todos. Davi sentiu um nó no peito e, sem pensar, ergueu a mão. Sua voz saiu trêmula, mas firme. Eu também. Precisamos nos abrir. Ali, uma onda de confissão se iniciou, e a vulnerabilidade transformou o ambiente. Mas, no fundo de sua alma, uma pergunta insistia: será que eu sou forte o suficiente para deixar ir? A luta entre a fé e o medo se tornava mais intensa. A sala parecia pulsar com um milagre à espreita. Mas Davi não sabia se estava realmente pronto para abraçar o que Deus estava prestes a revelar. O silêncio voltou, mas agora carregava uma expectativa elétrica. O que viria a seguir? Ele sentia que estava na borda de uma revelação profunda, mas o que Deus realmente tinha guardado para eles? Com o coração acelerado, Davi olhou para cima e sussurrou: Senhor, o que o Senhor deseja fazer aqui? A resposta poderia mudar tudo, mas a certeza estava em que algo divino estava prestes a acontecer, e ele queria estar presente para testemunhar. Davi sentia seu coração como um tambor em uma batalha. As palavras da profecia ainda ecoavam, mas um sussurro veneno se enfiou em sua mente. E se todo esse choro não mudar nada? E se mesmo assim Deus permanecer? Em silêncio, o gripar do medo o aprisionava. Ele olhou para os irmãos ao redor, suas expressões refletindo o mesmo turbilhão, os olhos marejados, as mãos tremendo, uns buscando consolo nos outros, mas sem saber como. Dentro do seu peito, o conflito entre a carne e o espírito rugia como uma tempestade. A carne clamava por controle, por se proteger da dor. Mas Deus estava chamando, e Davi não conseguia ignorar o que Deus queria que ele fizesse. Um frio percorreu sua espinha ao ver outros enfrentando suas feridas expostas. A luta era real, palpável. Seria aquela hora de se abrir, de se despir das armaduras que ele havia construído. Diante do altar, em meio a lágrimas e suspiros, Davi todo estava clamando: Senhor, ajuda-me. E nesse clamor, algo inesperado aconteceu. Uma jovem se ergueu, os olhos como chamas. Eu estou pronta para deixar meu fardo. Deus me disse que não preciso carregar isso sozinha. As palavras cortaram o ar, e um tremor percorreu a congregação. Alguém tinha isso dentro. A coragem de se despir do medo e abraçar o que Deus estava fazendo. Davi sentiu algo se agitar dentro dele. O desejo de libertar seu próprio fardo crescia. A tensão dentro de sua alma se transformou em um clamor interno. E se ele também permitisse que Deus o conhecesse profundamente? A dúvida e a resistência lutavam contra a esperança, e a sala pulsava com a expectativa de um milagre à espreita. As vozes murmuravam nas sombras, olhares trocados entre aqueles que estavam prontos para confiar e aqueles que ainda duvidavam. Clamores à solta, mas um silêncio enorme ameaçava sufocá-los. Davi sentiu o peso da própria hesitação, como se uma prisão invisível o cercasse. Ele precisava decidir, abrir-se ou permanecer na obscuridade. Com lágrimas nos olhos, Davi olhou para o céu, seu coração como um grito preso na garganta. Ele queria muito mais de Deus, mas a resistência era forte. Uma luta que não parecia ter fim. O que mais precisava morrer dentro dele para que a nova vida incrustada naquele chamado pudesse brotar. O que Deus desejava fazer em meio a tanta dor. E ali, naquela sala onde a luta espiritual fervia, ele sentiu que a batalha apenas começava. Então a profunda luz da verdade se ergueu, e Davi perguntou a si mesmo: estou realmente pronto para abrir meu coração? E a resposta vinda de um espírito angustiado ecoou em sua alma: essa luta está só começando. Davi sentiu que a pressão em seu coração aumentava. O conflito estava ali, vivo e pulsante. Mas de repente, uma sensação de calor começou a se espalhar por sua alma. Foi como se a atmosfera mudasse, e uma poderosa presença se instalasse no meio deles.
o murmúrio de promessas inacabadas e corações aflitos se transformou em um sussurro suave, arrebatando cada um que estava presente. Era o Espírito Santo, movendo-se como uma brisa fresca em um dia de calor. Ele tocou as vidas ao redor de Davi, e lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de muitos. Eram lágrimas de libertação, de dor finalmente exposta. Davi, sentindo o peso se dissipar, olhou para os rostos de seus irmãos. Reuniões de oração, confissões sinceras e a entrega de fardos pesados estavam acontecendo ali, naquela sala. E foi então que uma jovem se levantou, sua voz embargada, mas cheia de ousadia. O Senhor está nos dizendo para deixarmos nossas cadeias. Ele quer restaurar nossos corações feridos. Naquele instante, uma onda de energia espiritual percorreu o grupo, e algo sobrenatural aconteceu. Davi sentiu como se as correntes que o prendiam começaram a se desfazer. Ouvindo aquela palavra profética, a congregação se levantou em um só clamor: Deus faz novas todas as coisas. Um grito de vitória ecoou, uma exaltante união de corações que se uniam a um só testemunho. Riso e choro se entrelaçaram, enquanto a presença de Deus foi cada vez mais palpável, transformando tristeza em alegria. No altar, uma luz brilhante parecia envolver cada um, e uma promessa de renovo se instalava no ar. Davi tremia. Ele sabia que algo incrível estava prestes a se revelar. O que mais você deseja fazer, Senhor? Sua alma estava em chamas, e ele percebeu que, mesmo em sua fraqueza, Deus estava pronto para agir de forma poderosa. Mas a pergunta ainda pairava no ar: estamos realmente prontos para seguir esse novo caminho que Deus tem para nós? O murmúrio de anseio enchia a sala, e a expectativa crescera, como um convite para algo maior. A presença de Deus estava ali, e a história deles estava apenas começando. O que mais ele tinha guardado? Capítulo. Continuando a jornada. Davi respirou fundo, sentindo a atmosfera transformada ao seu redor. A presença de Deus parecia palpável, como um calor suave que tocava cada coração presente. Mas a realidade da vida ainda insistia em fazer-se sentir. Como vou lidar com tudo isso amanhã? Pensou, enquanto as dúvidas começavam a surgir, como folhas secas sopradas pelo vento. Era fácil sentir a força e a alegria ali, mas e na segunda-feira, quando a rotina voltasse com seus desafios? O dia a dia poderia rapidamente sucumbir à pressão do trabalho, das cobranças e dos problemas que sempre se apresentam. A luta de viver a fé na prática não era uma tarefa simples. A carne queria se render ao desânimo. O convite era claro: deixe suas feridas com Deus. Mas como fazer isso quando o medo de apanhar de novo, de ser ferido, sussurrava no fundo da alma? Davi se lembrou do versículo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Hoje, ele poderia começar a aplicar isso. Uma oração assim que acordasse, mesmo que fosse curta, poderia mudar seu coração. Uma palavra amiga a alguém que também estava lutando poderia trazer esperança. E ali, junto de seus irmãos, era um excelente começo. Vamos nos apoiar uns aos outros, ele pensou. O convite à comunidade era uma forma de enfrentar as batalhas juntos. Ele levantou a mão e todos se uniram em oração. Senhor, ajuda-nos a viver essa transformação. Que nossos corações sejam um reflexo da Tua graça. As vozes se entrelaçaram, e ali naquela praça, um novo amanhecer começou. Mas a semana ainda guardava suas surpresas. O que faria quando tudo parecesse desmoronar novamente? O desafio seria manter essa chama acesa, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Davi olhou para seus amigos e perguntou: como vocês estão se preparando para enfrentar essa nova semana? O que podemos fazer juntos? O desejo de crescer era urgente, mas a luta real e constante. Ele sentia que esse era apenas o princípio de uma jornada profunda e contínua. Ele precisava de Deus e dos outros. Assim, no fundo de seu coração, a pergunta ressoava: estou realmente pronto para me abrir e viver essa transformação diária? A resposta traria tanto um desafio quanto uma esperança renovada, e a história deles apenas começava a se desenrolar.
Davi sentiu uma mistura de expectativa e insegurança. A presença de Deus ainda pairava, como um perfume doce no ar. Com os irmãos ao seu redor, o brilho da promessa renovada em seus olhares, ele sabia que algo estava mudando. Mas havia um desafio à frente. A vida real não desapareceria da noite para o dia. No fundo, o que mudou realmente em mim? Ele pensou. Aquela pergunta ecoava em sua mente, como um convite a investigar seu coração. As emoções estavam à flor da pele. Um dia após aquele culto transformador, ao acordar, ele decidiu dar um passo em direção à sua fé renovada. A oração ao acordar havia se tornado um novo hábito, e ao clamar a Deus, Davi sentia a presença do Senhor como nunca antes. Naquela manhã, ao sair para trabalhar, um velho amigo com quem havia tido desavenças o encontrou e o cumprimentou. O riso e a saudade foram interrompidos por uma sombra do passado, e a mágoa antiga ameaçou retornar. Mas, nesse instante, Davi respirou fundo e lembrou-se de suas orações. Deus me ensina a perdoar, me ensina a amar novamente. Ele clamou silenciosamente. Um impulso o levou a sorrir genuinamente e estender a mão ao amigo. Emocionado, ao se lembrar de como costumavam ser, lágrimas brotaram dos olhos de Davi. E ali, no meio da rua, ele viu mais do que uma simples reconciliação. Estava testemunhando a obra de Deus, limpando suas feridas e transformando seu coração. O peso que antes o consumia começava a se dissipar. Mas quanto mais tempo vai durar essa batalha interna? Davi sentiu a pergunta brotar. Seria tão fácil se deixar levar pelo que sempre foi. Ele podia sentir a velha vida tentando puxá-lo de volta. Serei tentado novamente, Senhor. A incerteza causava inquietação, mas ao mesmo tempo havia naquele desassossego uma certeza. Deus não o abandonaria. E agora, diante. De novo, a pergunta pairava na sala. Até onde você está disposto a ir, Davi? Como continuará caminhando nesta transformação? O futuro estava repleto de possibilidades, e a expectativa pulsava no ar. O que Deus ainda iria fazer nesse caminho de renovação? Oração de entrega e esperança. Senhor, aqui estou, diante de Ti, com o coração aberto. Eu sinto o peso da luta, a dor que insiste em ficar. Venho a Ti, não com palavras bonitas, mas com a verdade da minha alma. Por vezes, sinto que as feridas me prendem e que a alegria parece distante. Ajuda-me a abrir mão desse controle, a deixar tudo em Tuas mãos. Quero entregar minhas dúvidas, meus medos e a dor que carrego há tanto. Empo. Senhor, ensina-me a perdoar, a mim mesmo e aos outros. Dá-me força para enfrentar as sombras que ainda tentam voltar. Confesso as áreas em que falhei, onde deixei que a insegurança e o desânimo tomassem conta de mim. Mas eu creio em Ti. Eu confio que mesmo na tempestade não estou só. Que a Tua presença possa ser meu refúgio, o meu norte. Transforma meu coração, Senhor. Faz brotar em mim a esperança, mesmo quando tudo parece escuro. Estou aqui, com a expectativa de que Tu estás agindo, mesmo quando não vejo. O que Deus quer fazer em mim? E se hoje for o começo de algo novo? Que eu esteja pronto para Te ouvir e seguir. Fala comigo. Senhor, eu anseio por Ti. Capítulo final: encorajamento e esperança. Irmão, olhe ao seu redor. Sinta a presença de Deus aqui e agora. Ele está contigo em cada passo dessa jornada, mesmo quando o caminho parece árido e a luz distante. As batalhas que enfrentamos podem ser intensas, mas lembre-se, essa luta não é em vão. Em Cristo a vitória já é certa. Você pode estar se sentindo cansado, talvez até desanimado, mas, eu te digo, não desista. Deus está trabalhando em você, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Cada lágrima que cai e cada oração que sobe ao céu são um testemunho da sua fé. Ele ouve, Ele vê e Ele age. A caminhada espiritual não é um passe de mágica. É um processo contínuo. Há dias de luta, sim, mas também há dias de grande celebração. Permita que cada desafio te aproxime mais dele, porque em sua presença há renovação. Não se esqueça, você é um guerreiro. A cada novo amanhecer,
Deus te dá a oportunidade de recomeçar. Se mantenha firme, vigiando e orando. Cada passo dado é um ato de coragem e determinação. Pergunte-se: o que mais Deus tem para mim? Levante-se, irmão. A promessa de Deus é que Ele está contigo hoje e sempre. Ele nunca falha. Há vitórias à sua espera. Então, com coragem e fé, siga em frente, esperando o que Deus fará em sua vida. A história ainda não acabou. Ela está apenas começando.